noite! Estamos entrando para mais uma live. Hoje vamos falar de como você pode se tornar referência em escoliose. Eu sou Igor Damorim e vou abordar um pouco aqui do tema de escoliose com vocês. Então, se você é personal trainer, se você tem um aluno com escoliose, se você deseja aprender a reabilitar a escoliose ou saber mais da escoliose, aqui é o lugar. Aqui é o lugar para você aprender mais sobre escoliose. Vou fixar o tema aqui para que as pessoas consigam... Boa. Então sejam bem-vindos para mais uma live. Como eu falei, a gente vai abordar o tema escoliose, que é uma das grandes dificuldades de quem reabilita, do personal, do que fazer, quais exercícios a gente precisa aplicar, qual é a origem daquela escoliose. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Hoje é o dia que a gente vai falar da escoliose de uma maneira diferente. Não vamos abordar aquele ditado, né, aquilo que sempre foi falado para os fisioterapeutas, para os personal trainers. A gente vai alongar um lado e fortalecer o outro. Pelo amor de Deus. Quem quer ser referência, quem quer ser reconhecido, um profissional que quer ter resultado, ele não pode pensar assim quando o assunto é escoliose. A gente tem que abrir a nossa mente e entender a escoliose como uma adaptação tridimensional. Então, hoje a gente vai abordar uma escoliose de uma forma que vocês nunca viram, tá? Então, uma pergunta que a gente pode se fazer primeiro é: por que eu devo reabilitar uma escoliose? Primeiro, porque os estudos mostram que pessoas que têm escoliose têm 3 vezes mais incidência de dor na coluna. Então, por si só, a alteração postural que a escoliose traz, ela gera 3 vezes mais dores de coluna. Então, sim, é uma população que precisa de intervenção, é uma população que precisa de exercício, e a gente está vendo lá aquelas disfunções musculares, disfunções posturais acontecendo, e a gente precisa intervir, né, para que a gente busque o equilíbrio postural, e através desse equilíbrio postural a gente tenha um respiro para as estruturas, pois quando elas estão em desequilíbrio, elas estão tensionadas, elas estão com uma sobrecarga excessiva. E aí, quando a gente fala de escoliose, né, sempre vem em mente, a primeira coisa que a gente vai entender é: eu vou alongar o lado que está encurtado e fortalecer o lado que está alongado, e com isso eu vou conseguir reestruturar, reequilibrar e realinhar aquele meu aluno, aquele meu paciente. Sinto muito te dizer, mas você não vai conseguir fazer isso aplicando essa intervenção. Por quê? Porque a escoliose é uma alteração tridimensional, tá? Quando uma vértebra, quando o meu corpo inclina, ele simplesmente não faz só um movimento no plano frontal, ele não faz só esse movimento aqui. Ele faz um movimento também no plano sagital e também no plano transverso, rodando. E aqui, hoje, eu vou ensinar vocês como a gente pode avaliar, né, uma escoliose, como é que a gente pode avaliar e saber, de fato, trazer exercícios específicos para aquela escoliose. Porque nem toda escoliose é igual, tá? Nem toda escoliose tem as rotações para o mesmo lado. É impossível a gente definir um padrão, exercícios prontos para quem tem escoliose. A gente precisa saber avaliar. E isso vai fazer total diferença no teu trabalho. Por quê? Um personal trainer, um profissional que faz o mesmo para todo mundo que tem escoliose, que é alongar o lado que está encurtado e fortalecer o outro, ele não vai ter resultado. E quando você entende, sabe as alterações que tem ali naquela coluna, sabe o que pode gerar as alterações, as básculas de ombro, de quadril, e intervir diretamente de forma tridimensional nessa escoliose, vai te trazer muito mais resultado e vai te fazer alcançar a referência e ser reconhecido por isso. Então, se você quer ser especialista em escoliose, se você quer ser reconhecido por tratar a escoliose, aqui é o lugar para você. Aqui você vai aprender de fato
a ter uma visão tridimensional da escoliose. E o que é que eu quero? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque, por exemplo, quando eu tenho uma inclinação da minha vértebra, né? Quando elas se inclinam, essa vértebra ela pode rodar tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? E elas também podem fazer alterações no plano sagital, de flexão, ou podem entrar em flexão ou extensão. E aí, você vai estar simplesmente vendo uma pessoa que está inclinada para um lado, mas essa inclinação pode gerar uma rotação tanto para cá quanto para lá. E aí isso vai ditar exercícios que você vai aplicar no plano transverso. E se você faz o mesmo procedimento para uma pessoa que está inclinada para a esquerda e rodada para a esquerda, ou uma pessoa que está inclinada para a esquerda e rodada para a direita, não é simplesmente só alongar e fortalecer um lado. Elas precisam de exercícios diferentes, de uma intervenção diferente. Então é aqui que eu quero mostrar isso para vocês. Antes da gente entrar na dinâmica de exercícios, nas causas que podem gerar escoliose, eu queria te introduzir que existem duas formas de a gente diferenciar a escoliose, que são as escolioses idiopáticas e as não idiopáticas. A escoliose idiopática é quando a gente não sabe a causa daquela escoliose, quando a gente não sabe o que está gerando a escoliose. E a não idiopática é quando é possível identificar a causa dessa escoliose. E 80% dos casos a escoliose é idiopática, ou seja, não se consegue achar a causa daquela escoliose. E os outros 20%, quando a gente acha a causa, geralmente nas não idiopáticas, são alterações, por exemplo, de perna curta verdadeira, quando eu tenho uma alteração, uma perna de fato menor, né, uma estrutura óssea menor que a outra. Quando eu tenho disfunções vertebrais, então alterações genéticas, né, desde do nascimento eu tenho algumas alterações vertebrais e também disfunções no sistema nervoso em geral. Várias coisas podem gerar uma escoliose e não idiopática, tá? Então, basicamente são essas três aí que a gente citou. Então, quando elas não são idiopáticas, geralmente são casos que vão mais para cirúrgico, né, para o uso de colete, são os casos mais graves que a gente não intervém, não ajuda, muito menos com exercício, tá? O exercício vai, claro, sempre ajudar, mas ela não ajuda tanto quando ela é idiopática. Só que quando a gente pensa numa escoliose idiopática, 80% dos casos, que é o que mais vai aparecer pra gente, a gente fica pensando, poxa, a gente não consegue encontrar a causa. E de fato, se a gente for olhar no olhar da medicina, na visão da medicina tradicional, que fica buscando pequenas alterações ou grandes alterações, né, que fica tentando achar um grande problema, de fato, e só olhando para o sistema musculoesquelético, como os músculos, como as próprias articulações, de fato a gente nunca vai achar a causa. E para que a gente consiga ampliar e entender o corpo como um todo e de fato atuar de forma efetiva numa escoliose, a gente precisa ampliar a nossa visão do corpo humano. E entender o corpo humano como sistemas funcionando. E eu sempre falo dos 5 sistemas, né? Não vou abordar todos aqui, mas pelo menos outros 2 sistemas podem estar influenciando numa escoliose. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, se você quer de fato tratar uma escoliose de maneira efetiva, é que nem sempre ela é um problema estrutural. Ela nem sempre é um encurtamento muscular ou um hiperalongamento muscular ou simplesmente um problema articular. Tá? Ela pode ter também alterações no sistema postural, por exemplo. Eu tenho tenho sensores que dão informação para o meu sistema postural, que são eles, por exemplo, o captor podal, que recebe informações pelo pé, né, que manda para o sistema nervoso central e ele regula minha postura. Então, eu posso ter disfunções do captor podal que podem ser corrigidas com postura, né, com palmilhas posturais, e a partir disso
a gente ter um avanço, uma melhora dessa escoliose. E também, essa escoliose pode ser causada por alterações do captor ocular, por exemplo, né? Disfunções do captor ocular podem também gerar uma escoliose, gerar básculas de ombro, né? Básculas de quadril e ser uma das causas dessa escoliose. Tá, então, claro que quando a gente fala de postura, eu não estou falando de alterações musculares, eu não estou pensando só no músculo. O músculo é a saída, é onde tem toda a regulação postural, né? Recebeu a informação, ela foi processada e depois a gente joga aquela informação para o músculo, né? Para regular aquela postura. Então o músculo, eu dar informação para o músculo, fortalecer ou alongar aquele músculo, não necessariamente vai mudar aquela entrada sensorial. E aí, quando a gente entende isso, quando a gente começa a identificar as alterações que os captores podais e captores oculares podem gerar, a gente consegue trabalhar em parceria, por exemplo, com a posturologia. Um outro sistema que pode gerar, em estado de disfunção, que pode gerar também uma escoliose ou alterações da minha coluna, é o sistema visceral, né? E aí, imagina só, eu ter uma víscera tensionada, né, de um lado, o que ela vai fazer? Ela vai gerar tensão ou comprimir as estruturas nessa direção e gerar uma alteração da minha postura, da minha coluna, gerando uma escoliose. E por mais que você alongue, que você faça movimentos, exercícios e fortaleça, se você não quebra a causa, se você não quebra o ponto de tensão que é visceral, você nunca vai conseguir devolver aquela postura ou de fato reabilitar aquela escoliose. Então a gente primeiro precisa identificar qual desses sistemas está em disfunção. Tá? Não é incomum o sistema postural, o sistema visceral gerar alterações de escoliose. Tá? Então, primeiro, pensem nisso. Não fiquem olhando só para o sistema muscular. Tente identificar a causa daquela disfunção. E aí, esses 80% de escoliose idiopática ia descer muito, porque elas não iriam mais ser não idiopáticas ou idiopáticas. Elas seriam escolioses que a gente iria, de fato, achar a causa ou o problema daquela escoliose. Né? Qual é a origem daquela escoliose. E aí, uma outra coisa, e só pensa o quanto isso pode te projetar profissionalmente, né? Imagina um aluno seu, um paciente seu chegando agora com uma escoliose, né? E já foi para vários médicos, já fez vários exercícios, vários movimentos com outros profissionais. Você diz, tu tem uma alteração, uma tensão visceral aqui excessiva, vamos liberar para poder trazer de volta essa postura, para quebrar essas tensões. Olha como profissionalmente você vai conseguir ter uma visão diferente daquele teu aluno, diferente daquele teu paciente. Tá? Então, comece a olhar não só para o âmbito musculoesquelético, mas amplie o seu entendimento do corpo humano. Isso vai te diferenciar no mercado. E aí, quando você entende o corpo de maneira diferente, quando você tem um trabalho diferente dos outros profissionais, da manada que todo mundo tem, que é só alongar e fortalecer, você se diferencia. Você começa a ganhar autoridade, a ser referência no que faz. E aí, se cobrar mais caro, as indicações, o boca a boca, só são uma decorrência de tudo isso, do bom resultado que você traz e do bom entendimento que você tem, tá? E aí, quando a gente fala de escoliose, muita gente me pergunta, Igor, e quando é que eu sei que eu posso intervir com exercício? Quando é que eu sei que eu não posso intervir? Quando é que eu sei que eu não posso ajudar? A resposta é, o exercício sempre vai ajudar, tá? É primordial que a gente faça o exercício em todos os graus de escoliose. E tem um método para medir o grau da escoliose, que é utilizado por um exame, né, de imagem, e por esse exame de imagem ele traça ângulos e através desses ângulos ele vai saber qual o grau daquela escoliose. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o ângulo de Cobb, né? Então, quando a gente faz uma radiografia, né, um exame de imagem,
ele vai avaliar pelo lado côncavo, que é o lado que está mais fechado. Ele vai traçar algumas linhas e, através dessas linhas, ele consegue traçar o ângulo de cobre. Então, esse ângulo que é formado aqui no cantinho do triângulo, por ele, a gente vai dizer qual é o grau daquela escoliose. E aí, essa escoliose varia, basicamente, de 10 graus, né? 10 graus já é uma escoliose relativamente leve, de 10 graus a mais de 50 graus. E, para que vocês entendam, se esse grau ele tiver entre 10 e 25, a gente trabalha apenas com exercício, tá? Apenas exercício é eficaz para essa escoliose. De 25 a 50, a literatura já mostra que é necessário, de além do exercício, também entrar com um colete, principalmente o colete tridimensional, que hoje é considerado o melhor colete para a escoliose. E com graus acima de 50, é muito indicado a cirurgia, tá? Claro que tem casos e casos, mas basicamente esses os números para a gente entender e vocês se situarem onde a gente está aqui falando de escoliose. Então, quando a gente fala de escoliose, é isso. Então, os graus que a gente pode atuar são esses graus lá de 10 a 25 graus, né? Que o exercício pode ajudar de maneira única, né? Só o exercício pode ajudar. Depois desses 25 graus, é recomendado, além do exercício também, o uso de colete, né? O uso de... de 25 a 50, é isso mesmo. Então, de 25 a 50 é recomendado o uso de colete tridimensional. Tá? E acima de 50 são casos provavelmente cirúrgicos. E aí, o que eu quero trazer uma outra informação aqui para vocês é que a gente falou do sistema visceral, a gente falou de alterações da coluna, como as vértebras se dão, né? A gente também tem os graus ou as duas diferentes escolioses, né? A gente tem a escoliose em C e a escoliose em S. A escoliose em C é a que está aqui, ó, do meu lado esquerdo, pelo menos para mim. É quando o meu ombro e o meu quadril do mesmo lado, o ombro lateral, tendem a se encontrar. Ou seja, quando o ombro esquerdo e o quadril está embaixo e o meu quadril direito está mais alto. Quando eles tendem a se encontrar, a minha coluna forma um C, tá? Isso a gente chama de escoliose em C. E temos também a escoliose em S, que é quando o meu ombro e o meu quadril tendem a se... Engajei. Quando o meu ombro e o meu quadril tendem a se afastar. Ou seja, se esse ombro está para baixo, o meu quadril também está mais para baixo. A gente chama isso de escoliose em S, tá? Então, só para a gente se situar, a gente tem dois tipos de escoliose, que é a escoliose em C e a escoliose em S. E aí elas também têm diferentes formas de tratamento. Boa! Vamos entrar agora na parte mais prática. A gente vai começar a falar e abordar um pouco mais sobre exercícios, tá? E aí, dentro dos exercícios, a gente vai falar um pouco das adaptações, né? De como as vértebras, como elas se posicionam e como a gente pode, através do exercício, intervir. Lembrando, sempre para vocês, que a gente vai falar aqui de exercícios tridimensionais. Sempre colocando alterações nos 3 planos de movimento, tá? Então, antes da gente entrar nos exercícios, eu queria abordar com vocês uma lei, né? Que é as alterações biomecânicas da nossa coluna, que alguns chamam de Freire, né? E outros de Freit. Então, a gente vai falar aqui como o nosso corpo, como a nossa coluna responde. Basicamente, quando eu tenho uma inclinação, tá?
da minha coluna para esquerda, quando as vértebras inclinam para a esquerda, elas podem rodar tanto para direita quanto também para esquerda, tá? São alterações que são possíveis. A mais comum de acontecer é essa aqui. Quando eu inclino para o lado, o meu tronco gira para o outro, tá? Essa é a mais comum de acontecer. E só alongar isso aqui não é capaz de corrigir essas alterações tridimensionais. Então, se eu estou inclinado para cá e rodado para lá, além de abrir essa região, eu também preciso jogar a minha vértebra na outra direção, tá? E é isso que eu quero abordar com vocês. É isso que eu quero que você, esse entendimento e essa ideia de exercícios que eu vou trazer para vocês, pensando em uma escoliose. Então, antes de tudo, quando a gente pensa na escoliose, a gente vai olhar basicamente para ombro e para quadril. Se elas tendem a se encontrar, o meu ombro com o meu quadril, eu tenho uma escoliose em C. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é como eu vou inverter esses padrões. Primeiro, eu tenho que jogar esse ombro para cima, né? E eu tenho que jogar esse quadril para cima. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é isso. Colocar ou um apoio no chão. Vou colocar aqui o halteres, que é o que eu tenho aqui, tá? Posso colocar uma anilha ou algo nesse sentido. Ou simplesmente pedir ao meu aluno, ó, para ficar na ponta do pé. Tá? Ele jogar esse quadril, né, na ponta do pé de maneira consciente. Então, automaticamente, eu já busco uma alteração desse escoliose. Eu busco trazer para ele essa alteração, tá? E aí, ó, eu peço também que ele ative transverso, que ele cresça axialmente para ele tirar esse encurtamento dessas estruturas e ele já começa a gerar tensão e melhora dessa postura, tá? E aqui, ele já vai regulando e o corpo dele vai entendendo para onde eu quero levar, o que eu quero fazer. Então, vamos voltar lá para a escoliose em C, tá? E dentro dessa escoliose em C, eu já vou alterar, mudar o meu quadril, né? Se esse ombro está para baixo, eu quero levar ele para cima, então esse ombro vai fazer movimentos para cima, principalmente no plano frontal, né? Então, eu vou para a ponta do meu quadril e esse lado vai para cima. Vou fazer com o peso do corpo, né? Para que a gente possa ir visualizando e entendendo. E aqui, ó, não é simplesmente só chegar e alongar. Eu peço sempre aos meus alunos, aos meus pacientes, que gerem muita atenção, que isso fique tudo ativado, que ele tenha a sensação que isso aqui vai rasgar. Tá? Isso muda muito o exercício, porque eu vou carregando o tecido e vou abrindo as fibras desse tecido. E aí, uma coisa muito importante que eu preciso olhar, eu fiz adaptações aqui no plano frontal, né? Eu preciso olhar também como é que está esse corpo no plano transverso. E aí, no plano transverso, eu disse para vocês, eu vou começar pelo simples, que é muito comum, quando eu inclino para cá, eu esteja rodado para lá. E aqui, ó, eu vou gerar movimentos para inclinar o meu corpo no plano frontal, e vou gerar movimentos aqui agora no plano transverso. E aí vou fazendo movimentos de abrir e de rodar. Com esse quadril mais alto, porque eu quero jogar ele mais para cima. E vou fazendo os movimentos. Por enquanto estou sem peso corporal, mas estou com muita tensão, criando muita tensão no meu corpo, para que meu aluno entenda o que ele precisa fazer. E aí, ó, eu gosto de... Não simplesmente só volta. Vai, alcança, volta carregando com tudo, contraindo e vai abrindo e rasgando esses tecidos. Se vocês quiserem provar em casa, é muito diferente de fazer todo mole, todo solto e fazer ativado com carga, tá? Isso faz total diferença.
E, claro, que eu não iria deixar de trazer aqui para vocês também algumas alterações que a gente pode colocar com peso. Só fazer esses movimentos alongando eu faço inicialmente para o meu aluno entender, saber o que ele precisa colocar de carga, mas depois eu logo evoluo para movimento, para carga, tá? Se eu quero ter alterações, eu preciso de carga. Então eu vou pegar aqui um halteres e vou pegar um elástico para ter essas alterações no plano transverso. E, mais uma vez, né, vou jogar esse quadril um pouco mais para cima, ó. Já estou fazendo essas alterações, jogando esse para baixo, crio carga, umbigo nas costas e vou, ó, carregando no plano transverso e no plano frontal. Boa! Trouxe aqui para vocês alterações dos dois planos. Do plano frontal, tá? Com o meu ombro, da minha pelve e também com elástico rodando o meu tronco, né? Usando o meu braço como um guia para rodar o meu tronco. E eu falei também para vocês que a gente tem alterações no plano sagital. Então, o que a gente pode olhar a nível de postura? Se essa pessoa tem um padrão mais fechado, né? Mais em flexão, ou se ela tem um padrão mais em extensão. E aí quando a gente pede já para ele entrar em neutro, a gente quase que regula isso, mas a gente consegue também alterar o posicionamento dessa coluna, né? Jogando tanto o tronco um pouco mais em flexão, quanto mais extensão, a gente pode pedir isso, ou a gente pode ver também no plano escapular. Se é uma pessoa que é um pouco jogada mais à frente, né? Se ela tem o peso do corpo lá na ponta dos pés, ou se ela tem um plano escapular posterior com o peso do corpo mais jogado para o calcanhar. Então, eu já vou aqui, ó, fazer algumas regulações. Então, vamos supor, né, que Igor aqui tem uma escoliose em C, com o quadril esquerdo mais alto e o ombro esquerdo mais baixo, eles tendem a se encontrar. Eu vou inverter esse padrão, começando lá no quadril, já inverto esse padrão, e para inverter esse padrão aqui no meu ombro, eu vou jogar o meu braço para cima. Igor também é rodado, ele é inclinado para cá, rodado para lá. E para quebrar esse padrão de rotação, eu vou agora jogar esse elástico para lá para gerar uma rotação dessas estruturas para a esquerda. E aí, Igor também tem um plano escapular anterior. Igor é jogado à frente, tá? E tem uma coluna um pouco mais fechada. O que ele vai fazer? Ele vai pedir uma extensão e que ele jogue o peso do corpo para trás. Ou eu posso, de forma consciente, pegar um elástico, boto um elástico preso aqui e amarro ele lá na frente. Ou seja, alguém me puxando para frente para gerar carga e vencer esse elástico, tá? Então, automaticamente eu já ajusto o meu quadril, vou jogar todo o peso do meu corpo para o calcanhar, para ajustar o plano escapular, e vou fazer os movimentos nos 3 planos, carregando e descarregando. Então aqui eu já fiz um exercício muito mais eficiente quando eu penso em uma escoliose em C, tá? Então eu estou sendo muito mais efetivo ao tratar aquela escoliose quando eu começo a pensar e visualizar ela de maneira tridimensional. E aí, vamos tentar abordar um outro tipo de escoliose, uma outra forma, né? Que seria a escoliose em S, que é quando eu tenho esse quadril mais baixo e esse ombro mais baixo. Isso é uma escoliose em S. Qual é a diferença para a escoliose em C? Que ao invés desse pé estar na ponta do pé, eu vou jogar esse pé na ponta do pé, tá? Então, eu vou levar ou levantar mais esse quadril. O peso vai continuar do mesmo lado, porque a báscula é desse lado, né? Desse lado do ombro. Quando eu falo báscula, é o lado que está mais baixo. E vou manter as mesmas alterações no plano frontal, só para não complicar aqui um pouco. Então, eu tenho uma rotação para lá, vou jogar o meu tronco para a esquerda, e também eu tenho um plano escapular anterior, vou jogar o meu corpo para trás. Umbigo nas costas, cresci todo tensionado,
vou lá, coloco carga e faço o movimento. Então, estou aqui, ó, fazendo todas as adaptações no plano sagital, no plano frontal e também no plano transverso. Então, é essa visão que eu quero que vocês tenham da escoliose. Comecem a avaliar o corpo de maneira muito mais eficiente. E aí, talvez vocês tenham me perguntar agora, Igor, como é que eu vou conseguir olhar o corpo assim? Como é que eu vou conseguir avaliar? De maneira muito simples. Não tem muito mistério para a gente saber para onde as vértebras estão rodadas, para onde elas eu tenho uma maior inclinação. Então, no plano frontal, é muito fácil da gente achar as básculas. Isso aí eu acredito que todo profissional, né, todo personal, eles consiga avaliar essas alterações nesse plano frontal. E alterações no plano sagital, plano escapular anterior, plano escapular posterior. Olha se a posição da escápula está mais à frente que a posição do glúteo ou se ela está mais atrás que a posição do glúteo. Quando isso acontece, né, você vai pedir para ele inverter a posição. Se ele está distribuindo mais o peso do corpo no plano escapular lá no pé, ou se ele está distribuindo mais o peso do corpo no calcanhar, dando um plano escapular posterior. A gente vai pedir para ele inverter esses padrões, tá? E uma outra coisa que a gente pode ver são as alterações do plano transverso. A gente pode avaliar aqui através, né, das mãos. A gente pede para ele jogar as mãos. Pode ser que tenha uma mão mais à frente que a outra, indicando uma rotação. Ou a gente pode utilizar o teste de Adams, que é aquele teste, ó, que a gente faz uma flexão do tronco e a gente vai lá atrás do nosso aluno e vê se ele tem alguma gibosidade. O lado que está mais alto, né, se eu tenho um lado direito mais alto, é porque meu corpo está rodado para cá, né? Está rodado para a direita. Então, é isso que vocês vão visualizar. E aí você anota, ó, ele tem plano escapular anterior, ele tem um lado esquerdo mais báscula do ombro lado esquerdo, quadril, báscula do ombro do lado esquerdo e tem uma gibosidade do lado direito. O que é que eu faço agora? Preciso rodar ele para a esquerda, preciso abrir aqui, preciso subir essa pelve e preciso jogar ele para trás. Então, são as alterações pequenas que a gente vai fazendo no exercício para que a gente consiga corrigir uma escoliose. Mas, e aí, eu quero junto com vocês que a gente comece a pensar aqui, tá? Como eu disse, não são todas as escolioses, nem todo mundo vai responder da mesma forma. A gente pode ter pessoas que inclinam para um lado e rodam para um outro, rodam para o mesmo lado ou rodam para o outro lado. E aí, vamos começar a avaliar aqui e criar alguns diferentes entendimentos, em alguns casos. Então, vamos supor que eu tenha, Igor agora, tenha uma escoliose em S, né? Ou seja, esse lado é mais baixo, esse lado mais baixo também, eles se acompanham, né? Os dois caem, então isso aqui formou uma escoliose em S. Eu tenho um plano escapular anterior e quando a gente faz o teste de rotação, eu sou rodado para cá. Opa! Olha que legal agora. Inverteu o padrão que a gente tinha antes. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Agora eu só vou precisar ficar de costas para que eu acompanhe a carga do elástico. Se eu tenho esse quadril mais baixo, eu preciso agora elevar ele, aumentando esse quadril. Se esse ombro é mais baixo, eu preciso também elevar ele, né? E agora, eu posso tanto criar uma carga desse lado aqui pedindo uma rotação. Então, ao invés de rodar para lá, como eu estava rodando antes, eu vou rodar para o outro lado. Então, ó, estou aqui, vou inclinar e rodar para lá. Inclino e rodo para lá. Porque o elástico agora está me puxando e eu estou criando tensão, rodando para a direita. Ou seja, como eu disse para vocês,
nem toda escoliose pode ser tratada da mesma forma. Nem toda escoliose a gente faz os mesmos exercícios. A gente precisa de uma boa avaliação, de um bom entendimento de biomecânica, e isso vai te diferenciar, tá? Gente, é difícil, eu preciso estudar, meu Deus. Não, é só avaliar e inverter os padrões. Coloca uma carga adequada para aquilo, cria atenção, cria intenção de ser feito, que aí você vai começar a ter resultados muito mais rápidos. Hoje eu coloquei aqui no Stories algumas perguntas sobre escoliose e me perguntaram: Igor, quanto tempo a gente consegue ver uma alteração? Isso depende, claro, de muitas pessoas, né? Depende do grau, do nível de escoliose, depende do nível de comprometimento daquela pessoa. Mas os estudos têm mostrado que 18 sessões a gente já consegue ver um bom resultado. Então, com 18 sessões a gente já consegue ver algumas alterações. E aí, outros estudos mostram, por exemplo, o ângulo de Kolbe, né, ele é mudado em torno de 6 a 8 graus com 6 meses de intervenção. Então, com 6 meses a gente consegue ter uma alteração significativa e tirar muitas pessoas da cirurgia, tá? Então, eu queria muito que a gente começasse a conversar e a pensar e entender a escoliose de maneira diferente, né? Que vocês começassem a sair desse tradicional de alongar um lado e fortalecer outro. Isso não existe mais hoje em dia. Pelo amor de Deus, deixe de ser esse profissional. Pare de ficar fazendo mais do mesmo, fazendo o que a manada, o que todo mundo faz. A gente precisa criar um entendimento diferente. A gente tem que aumentar o nível da nossa reabilitação, da nossa educação física, tá? A gente precisa atingir outro nível de entendimento. Só assim a gente vai ser valorizado. Só assim a gente vai conseguir construir a nossa referência, a gente vai conseguir construir a nossa autoridade. Só assim a gente vai ser valorizado de fato, começar a cobrar mais caro, a ter uma melhor qualidade de vida no nosso âmbito profissional. Então, para de fazer mais do mesmo. Para de ser aquele profissional que chega e faz alonga e fortalece o mesmo lado, porque escoliose não se trata mais assim. A gente não pode pensar e visualizar a escoliose mais assim, tá? Então, qualquer dúvida, tudo que vocês precisarem, podem mandar aqui no direct, podem perguntar, que eu estou aqui disposto a responder, tá? Para a gente se ajudar, para que a gente eleve o nível dessa educação física, para que a gente possa fazer uma reabilitação de fato diferente. Então eu quero construir aqui uma comunidade de profissionais que saibam e sejam efetivos, que gerem resultados para os seus alunos, tá, gente? Então, queria agradecer a presença de vocês e dar uma boa noite a todos. Valeu!